Boa tarde, Sandro. Boa tarde aos ouvintes, em especial aos ouvintes de São Gonçalo. Um abraço aos amigos Angel e Neto que estão aqui com a gente. Primeiro, Sandro, agradecer a você, a Ronaldo, diretor da rádio, pelo espaço e parabenizá-lo. Isso aí a vocês eu parabenizo e faço um agradecimento especial, porque estou aqui hoje por dois motivos. Primeiro, explicar as coisas aos meus amigos, ao povo de São Gonçalo, aqueles que gostam de furão. E segundo, em respeito a você, pela forma responsável e sensata de que você realizou seu comentário na hora que você leu a decisão da Justiça. Vamos lá aos fatos, ou ao fato. Isso é uma decisão da Justiça Federal de Feira de Santana, em primeira instância. Foi uma denúncia feita contra mim, Sandro, em 2003. O fato em questão é um fato de 2003, aonde meus opositores na época afirmaram perante a Justiça, perante o juízo, de que eu havia desviado milhões de reais da educação. Do Fundeb? Do Fundeb. Se eu não me engano, Fundef na época, né? Na época era Fundef. Que eu havia desviado, juntamente com Julierme e Branco, milhões de reais do Fundef, da educação. Eu estou, Sandro, procurando explicar aos meus amigos para chamar a atenção do fato desse desvio de recursos. Eu fui acusado de desviar milhões de reais na época. Passaram 16 anos me chamando de ladrão, me acusando de que eu desviei milhões de reais dos cofres públicos. E depois de 16 anos, depois de escafunchar de cima a baixo, de trás para frente, de um lado para o outro, tanto o Ministério Público Federal quanto a Justiça Federal, após 16 anos, chegaram à conclusão de que Furão não desviou milhões de reais. Justiça Federal, através da juíza que presidiu essa investigação e que foi muito criteriosa, eu tive a Justiça me deu todas as possibilidades de me defender, gostaria de registrar isso. Tanto a Justiça como o Ministério Público Federal foram extremamente corretos. Né? E depois de 16 anos, chegaram à conclusão de que Furão não desviou milhões de reais. Que, depois de 16 anos, Furão cometeu uma má aplicação de recursos de apenas R$ 9.200. 9 mil? Má aplicação. Má aplicação. Isso é a sentença. A má aplicação ela pode ser interpretada de todas as formas. Como erro técnico, como roubo, como desvio, né? Mas o termo é esse, má aplicação. O que me deixa feliz, Sandro, me deixou muito feliz poder provar aos meus amigos, às pessoas que confiam em mim, que aquela denúncia de desviar milhões de reais foi infundada. E que, depois de 16 anos, o que houve foi uma má aplicação de R$ 9.200. R$ 9.200, minha gente, são 9 salários mínimos e meio, aproximadamente. E isso já com juros e correção monetária de 16 anos.
Esse valor, na época, correspondia mais ou menos entre 700 e 800 reais. Não é 700, 800 mil reais, não. 700 e 800 reais na época. Corrigidos depois de 16 anos, foi para 9.200 reais. Isso quem está dizendo não é furão. Isso quem está dizendo quem diz é a juíza federal, na sua sentença, assinada do dia 5 de junho, onde ela diz categoricamente que o desvio, má aplicação, foi de R$ 9.200. Aí você fala, e a pena? A pena, para a justiça, tanto faz a falha ser grave ou menos grave, a justiça aplica a pena. Então, houve um pedido do Ministério Público da aplicação dessa pena e a justiça acatou. Nós já entramos com recurso na própria primeira instância, que a gente sabe que é mais recurso técnico para ajustar algumas coisas, e quando sair a decisão desse recurso, que a gente não está preocupado com essa decisão, a decisão vai ser técnica, deve ser praticamente a mesma, nós entraremos com um recurso na segunda instância, argumentando a questão da prescrição, e com certeza a segunda instância vai decretar a prescrição. Para quem não sabe o que é prescrição, num termo grosseiro, num termo popular, é a nulidade da execução da sentença. Por que essa nulidade? Porque a lei prescricional, a tabela prescricional, e vocês podem acessar o grupo, o Google, aí consultar quem quiser, é só ir no Google, botar a tabela prescricional que vai aparecer ela diz que crimes de 0 a 4 anos, isso é o Código Penal brasileiro, crimes de 0 a 4 anos, ele prescreve com 8 anos. Condenações de 4 a 8 anos, elas prescrevem com 12 anos, que é o meu caso. Ficou entre 4 e 8 anos, segundo a tabela prescricional, prescreve com 12 anos. E esse fato já tem 16 anos. Já tem 16 anos. É por isso que nós vamos, não agora nesse recurso, que é em primeira instância ainda, mas no da segunda instância, que é a instância que vai determinar a prescrição, nós vamos arguir isso e com certeza será dado a prescrição, porque assim diz a lei. E nós temos aqui, Sandro, como você mesmo disse, você antes de tecer comentários, você procurou algumas pessoas que entendem e você se baseou para você fazer o seu comentário, que digo de passagem, repito, foi muito coerente, foi muito sensato. Então, eu estou muito tranquilo. Isso, na questão da inegibilidade, isso não me deixa inelegível, porque a lei é muito clara. A lei diz que para deixar... Não me preocupa por 2 motivos. Primeiro, porque a lei é muito clara. Inelegibilidade só é gerada com condenação em segunda instância. Não é o caso. Esse foi primeira instância. Então, me deixa muito tranquilo. E segundo, além de ser em primeira instância, a segunda instância vai decretar, isso meus advogados não têm nenhuma dúvida, vai decretar a prescrição da pena, repito, porque, segundo, isso que está dizendo não sou isso, quem prevê isso é a tabela prescricional que consta no Código Penal brasileiro. É chato, mas o que me deixou muito feliz foi poder provar à população de que aquela denúncia de que eu desviei milhões de reais da educação era inverídica, era mentira. A própria justiça constatou. Quem foi que fez na época a denúncia? As pessoas? Aquele jornal que tinha na cidade antigamente, o Grito. O Grito, lembra? O Grito. Ali fala de notas falsas também, notas fiscais falsas, forjadas por Julierme. Como é isso? A denúncia que fizeram foi que Julierme
era quem prestava serviço à prefeitura do transporte. Tinha a empresa de ônibus, a Transenrique, a empresa do pai, que o Guilherme era o responsável, que o pai não teve nada a ver com isso, que tanto é que foi inocentado. Guilherme apresentou na contabilidade da prefeitura. No final do mês, ele apresentava as notas para receber o pagamento dos carros que rodavam, e essas notas eram notas frias, ou seja, eram notas que ele não contabilizava, suponho eu, não posso afirmar, ele não contabilizava para não pagar o imposto da empresa dele, mas isso é uma questão pessoal da empresa dele, e a prefeitura não tem nada a ver com isso. Essa foi a constatação, não é? Como ele era representante do pai, né, o pai conseguiu provar que não tinha nada a ver com isso e foi liberado da acusação. Então, isso a gente supõe que tenha sido isso, entendeu? O motivo dele ter apresentado as notas. Mas o serviço era feito, foi executado, então a prefeitura não tem nada a ver com isso. Mas para a justiça, o que consta é que as notas eram frias. As notas ele não contabilizou, ele apresentou essas notas, né, no intuito, sei lá, de não pagar, de não recolher os impostos, né, da empresa. Suponho que tenha sido isso. A parte da inegibilidade, você já disse que isso não significa, né, que você não poderá concorrer a algum cargo político. Temos também as suas contas reprovadas, né? E que é outro assunto que é bastante comentado. Não, fulano vai ser candidato porque ele teve as contas reprovadas também pelo tribunal e pela Câmara. Isso, para a Justiça Eleitoral, a decisão do tribunal não vale o que vale a da Câmara. Para a Justiça Eleitoral. Esse é o fato que eu estou correndo atrás, né, que vamos reverter. Como revertemos em 2008, que foi o mesmo problema. Rejeição de contas, né, e que agora, com essa rejeição de agora, um problema bem mais suave, que foram rejeitadas especificamente porque eu ultrapassei o limite de pessoal nas duas contas. E a lei da ficha limpa ela é muito clara. Ela foi aprovada em 2010, ela é muito clara. Torna-se inelegível aqueles que tiverem contas rejeitadas e que em situação insanáveis, né? E mesmo assim, se conseguir uma decisão judicial contrária, né, que no caso é a chamada liminar, né, pode concorrer. Isso tem nos artigos, nos parágrafos, nos incisos da lei da ficha limpa. Nós temos um caso aqui perto, cidade aqui perto, a 200 e poucos quilômetros, que aconteceu. O prefeito, a pessoa se candidatou a prefeito, ganhou a eleição, pediu o registro da candidatura, a Justiça da cidade indeferiu, não deu, recorreu para Salvador também, problema, algo parecido, mas resumindo, Brasília liberou, que é o caso do atual prefeito de Lençóis, da cidade de Lençóis. Isso é só você consultar o site do TSE, que você vai ver lá. Pega o nome do prefeito de Lençóis, que eu não me lembro agora, mas no site tem, e você vê lá todo o procedimento. Foi o mesmo caso do prefeito de Lençóis e foi o mesmo caso de mais 18 prefeitos no Brasil, né, que em 2016 tiveram suas candidaturas impugnadas por essa questão de contas rejeitadas nas câmaras, mas que Brasília, o TSE, julgou depois da eleição e liberou todos eles. Foi o meu caso também em 2008, todo mundo se lembra, onde eu me candidatei, tinha a conta rejeitada, todo mundo dizia que eu não ia registrar minha candidatura, que eu estava inelegível, né? São Gonçalo não aceitou, resultado, a Justiça Baiana não aceitou, recorri para Brasília e depois da eleição Brasília me liberou. Então os casos são parecidos e isso não me preocupa, Sandro. Agora, o que eu dou muita risada, inclusive esse final de semana lá na fazenda com os amigos que apareceram, dando muita risada,
porque nós ouvimos a nossa oposição dizer que eu não posso ser candidato. Agora, já que eu não posso ser candidato, segundo eles, por que é que se treme tanto de medo na hora que fala da candidatura de Furão? Por que é que se treme tanto de medo? Então, façam como eu faço. Eu me preocupo com minha candidatura. Se vai vir de lá A, B, C ou D para disputar comigo, não me importa. Eu não me preocupo. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho duas coisas. Eu tenho um time para disputar, que é o grupo, e eu tenho torcida para torcer, que são os eleitores. Agora, se o lado de lá não tem nenhuma coisa nem outra, eu não posso fazer nada. Furão é pré-candidato a prefeito. Isso é certeza. Certeza, Furão é pré-candidato a prefeito. Né? E vamos aí disputar mais uma vez. O eleitor vai esperar lá, na hora que apertar até o número de Furão na urna. Se aparecer a foto, Furão é candidato. Se não aparecer a foto, Furão não é candidato e vota em outro. Pronto. Mas até a hora que apertar o número lá na urna, né, e aparecer a foto, aí vamos ver se Furão será candidato ou não. E como é que Furão observa a política em São Gonçalo no momento? Sandro, eu sou suspeito para falar. Agora, uma coisa eu posso te dizer com franqueza. Eu já estou na política há 30 anos, disputei 4 eleições de prefeito, ganhei 3 e perdi uma. Eu nunca fui tão bem tratado pelo povo como eu estou sendo agora. Tem dia que as lágrimas vêm aos olhos, da maneira que a população me trata, me acolhe. E olha que eu sempre fui bem tratado. Mesmo nos momentos até de baixa popularidade, né? Mas eu sempre tive o respeito da população. Até daqueles que não votam em mim me respeitam e me admiram, na sua maioria. Eu nunca fui tão bem tratado, tão bem acolhido pela população, como eu estou sendo agora. Isso é um bom sinal. Do dia que saiu essa sentença até ontem, eu devo ter respondido umas 2.500 mensagens de celular. E não preparei um texto padrão, não. Respondendo recebendo. Uma por uma, eu mesmo digitando cada um ou mandando áudio. As pessoas preocupadas. Preocupada com a pessoa Furão, com o amigo Furão. Aí eu, diante dessa preocupação, eu fiz questão de responder uma por uma, repito, não com aquela mensagem padrão de mandar uma para todo mundo, não. Cada um eu digitando, quando eu não digitava eu mandava um áudio, e graças a Deus a gente conseguiu dar uma satisfação a todo mundo, pelo menos aquelas pessoas que nos enviaram as mensagens, e agora, de uma forma ampla, aproveitando a sua grande audiência, a grande audiência do seu programa, para falar para toda a massa são gonçalense, para toda a região, e explicar a situação e dizer que moro em São Gonçalo, nunca saí dessa terra, ganhando ou perdendo a eleição, minha casa é em São Gonçalo, era na Pitubinha, foi na Pitubinha, na João Durval durante muitos anos. Hoje, de 7 e 8 anos para cá, é na Pitubinha, minha residência. Todo mundo sabe que eu moro aqui porque eu amo essa terra. Isso não é discurso de política. Aqui eu nasci, aqui me criei, saí pouco tempo para estudar, para trabalhar e assim que pude voltei e moro nesta terra, assim como minha esposa, que aqui está comigo há 35 anos, assim como meus filhos os escolheram. Meus filhos hoje são independentes, não precisam de mim para nada mais, sabe? Tem sua vida própria. Pode morar em Salvador, Feira de Santana ou qualquer outra cidade, mas também escolheram morar em São Gonçalo, porque aprenderam com o pai a amar esta terra. Então, eu estou dando essa satisfação porque as pessoas gostam de mim, o povo gosta de mim. Então eu tenho, como eu digo sempre, acabei de dizer, até a grande maioria daqueles que não votam comigo, mas me admiram, me respeitam, me tratam bem. Votar é uma consequência. O que eu prezo das pessoas é o respeito que eu tenho por elas e elas têm por mim. E isso, graças a Deus, eu consegui passar isso para o público durante toda a minha vida, durante meus 54 anos que eu tenho. E me sinto feliz hoje, gente, de poder
de poder ter esclarecido, embora tendo saído uma decisão, né? Com a punibilidade, que vai ser extinta, mas teve uma punibilidade, mas eu pude mostrar, através da juíza federal de primeira instância, eu pude mostrar que não houve aquele desvio de milhões de reais, e sim de apenas uma má aplicação de apenas R$ 9.200. Essa má aplicação foi feita em que? Onde foi aplicada essa? Não, foi justamente aquela coisa, né? Foram pagamentos que foram feitos diante daquelas notas chamadas frias, né? Emitida pela empresa na época, e que a justiça não aceitou. Não aceitou a denúncia, não aceitou o pagamento feito, entendeu? Não aceitou o pagamento feito. A denúncia foi aceitada e foi aceita e foi proferida uma sentença, mas a justiça não aceitou a forma que o pagamento foi feito, né? Não aceitou a apresentação das notas que o Julierme emitiu. Então, mas graças a Deus pudemos comprovar, pudemos mostrar ao público de que não houve o desvio de milhões, da mesma forma, Sandro, que há 5 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás, 5 anos, eu fui acusado pela promotora da cidade de usar recursos da educação para fazer festa. Tanto é que teve uma comemoração da Semana Santa, que eu ia inaugurar algumas obras aqui. José Sarney, aqui na Pitubinha. E a Justiça cancelou a festa, usando o argumento, acatando o pedido da promotoria e o argumento de que eu estava usando o dinheiro da educação para fazer festa. Na época, na mesma semana, mandei um ofício para o Tribunal de Contas dos municípios, fui ao Tribunal de Contas, pedi lá, implorei lá uma certidão, que emitisse uma certidão para comprovar que eu não tinha usado o dinheiro da educação, e o Tribunal de Contas, na sua boa vontade, na sua imparcialidade política, entre aspas, né, segurou e só me deu 2 anos depois. Mas mesmo assim, 2 anos depois, eu consegui provar também, né, de que, segundo o Tribunal de Contas dos municípios, o prefeito Furão nunca usou um centavo da educação para fazer festa. Mas na época me desgastou. Na época saiu uma decisão da Justiça, a promotora fez um pedido, a Justiça acatou, né, onde eu fui acusado durante 2 anos de que usei dinheiro de festa, da educação para fazer festa. Mas graças a Deus, mesmo tardiamente, 2 anos depois, o Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza as nossas contas, me deu uma certidão e eu apresentei a toda a imprensa e distribuí nas redes sociais, comprovando que Furão nunca usou um centavo, né, da educação para fazer festa. Graças a Deus, mesmo algum tempo depois, a gente vem conseguindo esclarecer as coisas, né, e continuar, né, tratando bem as pessoas, respeitar as pessoas e vice-versa, ser bem tratado e ser respeitado pelas pessoas de São Gonçalo. Furão, a gente ouve coisas boas e ruins também a seu respeito. Sim. E também, né, eu digo que é impossível, né, a pessoa ter só elogios, né? Acho que até porque não tem ninguém perfeito, né? Então, e no meio político, principalmente, onde tem pessoas com seu lado partidário, e, né, gosta, não gosta, então é comum. Mas como é que você encara certos comentários, tipo, Furão foi prefeito 3 vezes e não fez nada, né? Ele quer ser de novo para fazer o quê? A mesma coisa que fez nas outras 3 gestões, né? Não fez nada, a cidade não cresceu, não trouxe nada para a cidade. Porque tem pessoas que enxergam dessa forma. Sim. Sandro, obrigado aí por ter me dado a oportunidade de falar sobre isso. Eu fui prefeito 3 vezes e eu tenho que respeitar a opinião das pessoas. Eu posso não aceitar, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar, não é? Porque é a opinião de cada um. Do mesmo jeito que eu quero que as pessoas respeitem
as minhas opiniões. Vamos lá. Para aqueles que dizem que eu não fiz nada, prefeito Furão foi o prefeito que mais realizou calçamentos em São Gonçalo. Mais do que todos os outros juntos somados. Você junta as 3 administrações de Carlão Lacerda, com as 2 de Pires, com uma de Tagino, com uma de Clóvis e uma de Tuca. Estou falando aí em 8 mandatos. Eu fiz mais, e a atual também, 9 mandatos. Eu fiz mais calçamento do que todos eles juntos. E o gestor que estiver vivo e quiser contestar ou quiser comprovar, vamos pegar uma trena, eu e o gestor, o ex-gestor, e nós vamos medir, eu provo que fiz mais que todos eles juntos. E olha que eu estou botando um aí que é tido como o maior prefeito da história, que é Carlão Lacerda. E de fato, foi um prefeito que fez grandes obras na cidade. Estou colocando ele aí nessa lista. Fui o prefeito que mais investiu na geração de emprego, sabe? Nos meus 3 mandatos, eu trouxe para a cidade mais de 40 empregos, gerei mais de 6 mil empregos na cidade. Essas empresas, quem daqui para a Feira de Santana, com a exceção da Abranox, todas foram chegar em São Gonçalo em algum dos meus governos. Aí eu faço uma pergunta: qual foi o outro prefeito que trouxe empresa para São Gonçalo? Nós estamos aí nessa nova administração há 3 anos e nenhuma empresa chegou a São Gonçalo. 3 anos, não, 2 anos e meio, e nenhuma empresa chegou para São Gonçalo nessa administração. Todo mundo lembra do hospital municipal no meu tempo. Era referência para a região. Nós recebíamos pessoas no nosso hospital de 17 cidades da região, acho que 15 ou 17 cidades da região, não me lembro ao certo de cabeça, mas era mais ou menos parecido esse número. Cidades que eram pactuadas com São Gonçalo. O que é pactuada com São Gonçalo? Cidades que São Gonçalo vendia o serviço para as outras prefeituras. Recebia pessoas dessas outras cidades, 15 ou 17 cidades, fazia as consultas, fazia os exames, fazia as cirurgias, sem atrapalhar o atendimento do povo de São Gonçalo. A gente vendia esse serviço, porque o município vendia esse serviço para os outros municípios porque tinha sobrando. Hoje nós estamos aí há 2 anos e meio, e em 2 anos e meio não fez uma cirurgia. Mas, então, Sandro, educação, todo mundo se lembra. Consegui 10 ônibus escolares. Dizem que a cidade estava inadimplente no meu tempo, e estava, mas eu consegui convênio, mesmo inadimplente, para trazer 10 ônibus escolares, para implantar em São Gonçalo 6 PSFs. Sim, Sandro, dos 11 PSFs que existem hoje no município, 6 foram implantados por mim, no meu governo, nos meus governos. Só no atacado, acho que 2013 ou 2014, 13, se eu não me engano, eu consegui, na época, R$500 mil para comprar carteiras escolares, e coloquei carteiras escolares novas em todas as escolas, de uma vez só. Mais um convênio com o governo federal, mesmo o município estando inadimplente. Mesmo o município inadimplente, eu ainda consegui um convênio com o governo do estado para calçar a primeira rua do Murilo, porque todas as outras eu fiz com dinheiro do município, mas só a primeira eu fiz com o governo do estado, com o dinheiro do governo do estado. Mas eu consegui. Mesmo com o município inadimplente, eu consegui um convênio com a Embasa e botei água na Taparina e no Areal, em outras localidades da zona rural. Mesmo com o município inadimplente, eu consegui um convênio com o governo do estado e calcei ali a metade da avenida do Colégio Agripina. Arthur Magalhães. Entendeu? Então, estou falando de obras que eu fiz. Eu calcei o Corredor dos Ferreira, uma avenida de 1 quilômetro. Calcei a Rua Nova, na Boa Hora, uma avenida de 1 quilômetro na zona rural. Aquele calçamento todo da frente do Magalhães ali, metade foi eu que fiz.
A outra parte é Carlinho Lacerda e uma pequena parte Tagino. Né? Casas populares fui eu que calcei. Mercedes calcei toda. O centro de Mercedes calcei todo. A entrada de Mercedes, que tem de calçamento, eu calcei toda. A rua do Serrote Mercedes eu calcei toda. A Praça da Santa Cruz e a rua da Praça da Santa Cruz eu fiz a praça e calcei. O loteamento Nova Mercedes eu calcei uma parte, fui eu que calcei uma parte. A outra parte foi Carlinhos. Né? Boa Vista eu calcei. O estádio, parte do estádio foi eu que calcei, a grande parte da João Duval foi eu que calcei, o Murilo calcei 80%, desses 80%, recurso do município, só uma rua que foi recurso do governo estadual. Né? Essa rua aqui do centro, o Beco do Fiado, eu troquei o calçamento, fiz o calçadão lá, na praça ali da frente. Fiz a rede de esgoto, calcei o Sarney, fiz a rede de esgoto do Sarney, fiz sanitários em todas as casas do Sarney, implantei o PSF do Sarney, calcei essa avenida aqui que vai dali da chácara de Zezito Ferraz até lá o pé da Ladeira da Cruz. Então, eu estou falando, isso são as coisas que eu estou lembrando. Né? Santana, calcei a rua de trás, a da frente foi Carlinho que calçou, eu calcei a rua de trás. Né? Então, são coisas que eu estou lembrando assim, de cabeça. A BR-101 ali tem um grande problema de água. Não foi pior porque eu fiz 2 poços artesianos na região, inclusive um no Bom Jardim. Né? Isso há muitos anos atrás. Né? No nosso tempo, as comunidades da zona rural sabem que não tinha problema de água, com abastecimento de água, porque quebravam a bomba no mesmo dia, eu não consertava a bomba. Bomba que quebrava, a gente mandava, comprava uma nova e botava nova. A gente não consertava a bomba. A gente botava nova. Sempre tinha 2, 3 de reserva na garagem, porque quebrava uma, e o pessoal já ia tirar para colocar uma nova no lugar. Então, estou falando aqui algumas coisas que eu fiz. Né? Agora, o grande, criei o Bolsa Família Municipal para ajudar, o Bolsa Família Federal. Então, aí ajudei muitas pessoas. Essa é a minha grande obra. Essa é a minha grande obra, de ter ajudado muitas pessoas. Isso eu faço não por política, eu faço porque gosto. Faço porque gosto. Ontem, na minha casa, tinha um jovem que trabalha na JBS e uma pessoa que estava com ele lá disse que quando o Furão saiu, agora em 2016, no início de 2017, o diretor da JBS reuniu lá o pessoal e disse que, infelizmente, com a saída de Furão da prefeitura, a empresa não teria mais o apoio no transporte dos funcionários. Que Furão dava esse apoio para facilitar buscar o funcionário em suas casas. E esse funcionário disse: Furão, eu não sabia disso. Que você, pessoa Furão, ajudava em parte do transporte da JBS, transporte dos funcionários da JBS. Você é político e você não usava isso. Se nem tudo que eu faço eu uso para política. Eu nunca bati das pessoas, das milhares e milhares de pessoas de Santos que eu ajudei, que eu dei algum tipo de ajuda, eu nunca bati na porta de nenhuma delas pedindo um voto. Porque eu entendo que eu faço porque eu gosto de ajudar as pessoas. E quem me conhece sabe disso. Quem me conhece sabe disso. Então, eu tenho 2 grandes obras nos meus 3 governos. Primeira, a geração de emprego, que gerei quase 6 mil empregos nessa cidade, trazendo essas empresas todas para essa cidade. E a segunda, ter ajudado muitas pessoas. São as 2 grandes obras nossas. No final do seu último mandato, o Ministério Público esteve presente, visitando e cobrando da Prefeitura a reforma de algumas escolas e a Prefeitura, na época, fez algumas adequações, mas não cumpriu tudo que o Ministério Público solicitou, e de reforma dessas escolas, creches também. Hoje não temos
Não temos creche, por exemplo, funcionando. Se eu não me engano, acho que três apenas. Hoje ainda a gente ouve pessoas falando que os problemas atuais foram herdados. Qual a sua participação nesses problemas referente à escola, às creches, por exemplo? Por exemplo, Sandro, a prefeitura é uma empresa pública, mas é uma empresa. Se problemas foram deixados há 2 anos e meio atrás, e em 2 anos e meio o gerente dessa empresa, a prefeitura, que é o atual prefeito, não conseguiu sanar esses problemas ou minimizá-los, então ele tem que pegar o chapéu, entregar e saltar fora, porque ele não é um bom gerente. Eu não gosto muito de falar isso, porque eu fico falando uma coisa de um lado e ele fica falando outra do outro. Então isso fica parecendo bate-boca. Eu já o desafiei algumas vezes, já desafiei o atual prefeito algumas vezes para ir à praça pública, para subirmos no palanque. E não é um atacar o outro, não. Mostrar. Eu mostrar como deixei e ele mostrar como ele recebeu. Não é? Por quê? Não sou eu que vou dizer como eu deixei a educação. Atenção, senhora mãe e senhor pai. Atenção os alunos, que são alunos hoje e que foram no meu tempo. Qual é a melhor escola? Quem vai dizer é o pai e a mãe. E o que não quiser se expor, vai dizer para o ano na urna. Vai dizer no próximo ano na urna. Não é? As creches, Sandro, poderia não ser os melhores prédios, mas foram os prédios que eu herdei, de Carlinhos, de Tagino, de Pires, de Clóvis, e foram os prédios que Tagino herdou de Carlinhos, foram os mesmos prédios que Carlinhos herdou de mim, de Pires e de outros. São os mesmos prédios que todos nós herdamos, que nós dávamos a manutenção, pintava, trocava as coisas, consertava uma coisa ali, mas tinha o essencial, que era a pessoa, professores para ensinar os alunos, os meninos da creche, pessoas para tomar conta dos alunos, a cozinheira para fazer a comida e, acima de tudo, tinha a comida. No meu tempo de Carlinho, de Tagino, de Clóvis, de Pires, nunca faltou isso. É o que a mãe quer. Porque a creche estava para cair. Hoje, 2 anos e meio depois, qual foi que caiu? Qual foi que caiu? Agora, muitas mães deixaram de trabalhar, deixaram de ganhar seu dinheiro, porque não tem o lugar para deixar seus filhos. Não pode pagar uma babá, não pode pagar uma pessoa para tomar conta. Né? Eu tenho evitado falar, porque eu sou suspeito, sou pré-candidato, né? Tenho um grupo político que faz oposição, tenho evitado falar. Mas a resposta, se eu estou certo ou não, ou se ele está certo ou não, quem vai dar é o povo no próximo ano na urna. Está perto, falta 1 ano e 3 meses. Para a eleição falta 1 ano e 3 meses só. Está pertinho. Eu só digo uma coisa, Sandro. Qualquer corrente política que fizer uma pesquisa hoje em São Gonçalo, eu só garanto uma coisa. Aquele que bater 4% na pesquisa não sou eu. Não serei eu. Tem gente já com 4%. Aquele que tiver, né, só 4%, tenha certeza que não será furão. Quem é que não vou dizer assusta, mas pode ser que dê um certo trabalho na campanha, dos nomes que a gente sabe que estarão concorrendo? O que a gente ouve dizer aí na cidade, Sandro, é que se Furão for candidato, se Furão conseguir registrar a candidatura, vai faltar candidato de oposição. Isso é fato. Isso, inclusive, tem candidatos que falam isso. Se Furão for, que não será candidato. Entendeu? Não será candidato. Agora, eu não quero dizer que A nem B dê mais ou menos trabalho. Sabe por quê? Porque eu não escolho candidato. Eu não fico com medo de candidato. Eu não fico dizendo que tal candidato não pode ser candidato por com medo dele. Não. Venha quem vier, o grupo da gente vai estar cá esperando. Venha quem vier, o time da gente está preparado. Repito, porque a gente tem o time, que é o grupo, e a gente tem a torcida, que são os eleitores. Agora, se tem gente aí que tem medo de Furão, tem medo de encarar Furão, fica dizendo que Furão não é candidato, é porque não tem time e não tem torcida. O vice já foi escolhido. Já. O vice vai ser escolhido pelo grupo, com pessoas do grupo. Não existe a menor possibilidade da gente juntar com alguém lá na frente e esse alguém ser nosso vice.
o vice, para prestigiar o grupo, que é muito grande, sairá de dentro do grupo. Tem algum vereador dentro desse grupo? Sandro, por eu estar indo, por eu estar pleiteando o 4º mandato, eu tenho que apresentar algo de novo, né? Então, o que eu estou propondo para o grupo é a gente ter um quadro de pré-candidatos a vereadores, né, com 2 ou 3 partidos. Não quero mais do que isso. Esse negócio de ter 100 e tantos candidatos a vereador, não quero mais isso. Eu quero ter um número reduzido e poder dar atenção a todos eles. Então, a nossa ideia é ter um quadro só com candidatos novos, só com nomes novos, para ajudar na renovação da política de São Gonçalo. Então, nenhum vereador da Câmara faz parte do... Não estou dizendo que não vou querer, entendeu? Neste momento, não. Neste momento, não temos nenhum vereador de mandato Pode ser que tenha, no nosso grupo. Mas eu lhe garanto uma coisa, dos 13 que tem aí, só existe a possibilidade de a gente querer 2, de aceitar 2. Porque no nosso modo de ver, são 2 que trabalham. São 2 que trabalham, não vou citar nomes, né? Porque é a nossa opinião. Não estou dizendo que a Câmara só tem 2 vereadores que trabalham, não. Até mesmo porque o vereador não pode atender a cidade toda. Cada vereador tem a sua área, tem o seu reduto, tem a sua região. Então, muitas vezes o vereador pode não ser bom para o Magalhães, mas ele é bom para Mercedes, ou ele é bom para Afligidos, ou ele é bom para Tapera, entendeu? Para o seu reduto. Não estou dizendo que os vereadores desses lugares são bons, estou só dando exemplo. Então, do quadro atual, né, só 2 que poderão marchar com a gente. Os outros 11, né, não. Se tiver o 3º no nosso grupo, né, vocês podem cobrar de Furão, porque Furão não estará sendo coerente com o que está falando. O que a gente quer mesmo é fazer um grupo de nomes novos para pleitear a Câmara e, diga de passagem, Sandro, esses nomes, a gente já tem uma boa quantidade desses nomes novos. Tem uma coisa que vira e mexe, alguém começa a questionar novamente, relembrar, que é aquele fato da sua renúncia. O renunciou, o vice-prefeito não assumiu, foi lá o presidente da Câmara, o Ninho, e fez o que fez, né? Ele, em pouco tempo, deixou lá, né, sua marca como gestor. Mas a oposição, principalmente, disse que Furão deixou a prefeitura quebrada. A cidade em um estado de calamidade. Caos, calamidade pública, enfim, né? Você sabe, né? Sim, Lembra disso? Sim. Só para completar a questão dos 2 vereadores, esses 2 vereadores que dizem que têm a possibilidade de estar com a gente, ou da gente querer, porque a gente tem instituição que trabalham, não são necessariamente de oposição. Porque a Câmara hoje tem 2 vereadores de oposição, né? A gente pode achar, as pessoas podem entender, Furão disse só tem esses 2. Não, esses podem não ser necessariamente de oposição, né? Quanto à minha renúncia, Sandro, eu disse na época que precisava fazer o tratamento de saúde. Poderia ser feito naquele momento ou poderia ser feito 2, 3 meses depois, né? Eu não estava morrendo para ter que fazer naquele momento. Eu aproveitei aquele momento, foi 11 de outubro, tinha uma semana que tínhamos passado a eleição, e resolvi passar a bola e antecipar o meu tratamento de saúde, como eu faço até hoje no INCO. Eu vou de 3 em 3 meses ao INCO, São Paulo, faço um tratamentozinho lá do coração, acompanhamento, não é um tratamento, é um acompanhamento, vou de 3 em 3 meses. Próxima semana estarei lá novamente. Aproveitei para ir. Precisava fazer uma coisa mais incisiva e precisaria de pelo menos 20 ou 30 dias afastado da prefeitura. Afastado mesmo, licenciado, para eu me dedicar a esse procedimento. Eu ia fazer o procedimento e os médicos me aconselhavam, depois desse procedimento, ficar 20 ou 30 dias longe de estresse, essas coisas. Como faltavam 70 e poucos dias para eu
largar a prefeitura. Final, já era final, faltava só 70 e poucos dias. Eu pensei da seguinte maneira: bom, eu vou renunciar, faço meu negócio lá, tranquilo, em São Paulo. Em São Paulo fiquei só uma semana, tenho tudo isso catalogado, registrado. E como vai começar um período de transição, chamada transição de um governo para outro, que a lei determina que se passe as informações, a lei determina que tanto o prefeito que está saindo como o eleito nomeie 2 comissões para uma passarem as informações para outro. Foi que eu pensei, bom, meu atual vice será o mesmo vice do futuro governo. Então, ele já vai passar a bola para o ele vai passar a bola do atual prefeito dele para o futuro prefeito dele. Vai estar tudo em casa. Vai estar tudo em casa. Então, ele vai passar para Germano as informações melhor do que eu passaria. Não é? Que eu supostamente passaria. Então, essa foi o meu entendimento. Não é? Até de proporcionar uma transição melhor para Germano. Infelizmente ou felizmente, não sei, isso aí não vamos ter essa resposta nunca. O vice não quis, assumiu o presidente da Câmara. Eu deixei para o presidente da Câmara, só nas contas da saúde, mais de R$800 mil. Tenho tudo documentado. Já falei isso algumas vezes, ninguém contestou. Só nas contas da saúde deixei mais de R$800 mil. O total das contas deixei mais ou menos R$1.800.000 para Ninho. Tenho tudo documentado. Não é uma conta só. A prefeitura, na época, tinha 70 contas. 70, mais ou menos 70. Na soma de todas elas, deixei mais ou menos R$1.800.000 para Ninho. Só nas da saúde, repito, mais de R$800 mil. E Ninho deixou para o atual governo, e tenho documentado, e já falei várias vezes, já desafiei o atual prefeito para ir para o palanque, que eu mostro, Ninho deixou quase 4 milhões para Carlos de Germano, em conta, e sem nenhuma despesa para pagar. Ninho não deixou uma despesa para Carlos pagar. Uma. Até o terço férias dos professores, que é pago geralmente em fevereiro do ano anterior, é pago no fevereiro do ano seguinte, Ninho antecipou e pagou em dezembro. Tenho tudo isso documentado. Então, essa conversa, essa balela de que achou quebrado com o homem, caos. Uma dívida, Sandro, que foi citada aqui há poucos dias, da Embasa, não sei quantos milhões da Embasa. Deixei e ele deve ter causado prejuízo ao município. Por que eu deixei? Porque, para quem não sabe, a concessão da distribuição de água e da rede de esgoto é uma concessão municipal. Tanto é que Itabuna, quem explora não é a Embasa. Até 2, 3 anos atrás era o município, não sei se continua. Algumas poucas cidades no interior, quem explora é a própria prefeitura. A grande maioria é Embasa. A distribuição de água é uma concessão municipal, que os municípios transferem para a Embasa. Para a Embasa tem um poder de fiscalizar, de dar manutenção melhor que os municípios. Então, o município passa, mas o município precisa de contrapartida. E a contrapartida tem que ser a água dos prédios públicos. Se o município está dando a Embasa, está transferindo para a Embasa um direito dele de cobrar, está transferindo para a Embasa o lucro dele, por que o município vai pagar água de escola nem de posto médico? Eu tenho protocolado vários ofícios na Embasa, tenho protocolado ao longo dos últimos 8 anos, chamando a Embasa para um encontro de contas. E nunca houve esse encontro de contas. Eu tenho protocolado. Inclusive, ou melhor, a proposta sempre, quando vinha de lá para cá, era só da prefeitura pagar, o retorno de lá não tinha. Inclusive, eu vou até fazer justiça. Em um determinado momento, o deputado Zé Neto até tentou me ajudar a intermediar isso. Eu, mesmo sendo oposição a mim e eu a ele, Zé Neto nunca teve má vontade comigo. As poucas vezes que eu procurei, sempre teve boa vontade comigo. Então, por isso que não teve pagamento de Embasa, porque o município tem direito. A Embasa quebra as ruas do município todo, fura as ruas do município todo, né?
e não tapa, quem vai tapar é o município, você é testemunha disso. E a Embasa nunca pagou um centavo ao município. E eu chamava também a Embasa para fazer um conto de contas com isso, e ela nunca quis. Então, por que pagar a conta de Embasa? Se ele fez a negociação, com certeza não levou isso em consideração. Não estou afirmando, mas eu creio que não tenha levado. Né? Se levou, ótimo. Ele disse que teve uma redução de 9 milhões para 3, então ótimo. Agora, não paguei, se votar, não vou pagar. Porque é uma concessão do município. O município transferiu para a Embasa, né? No tempo de Tagino, de Carlinhos, de Clóvis, de Pires, sempre foi explorado pela Embasa, nos meus 3 governos. Assim vai continuar sendo, se a gente voltar. Agora, pagar a Embasa, não. Se ela tem lucro, agradeça ao município. Por que a gente vai pagar? Se a concessão é nossa, por que ela não paga? Por que a gente vai pagar água para ela? Ela tem que dar pelo menos a contrapartida. Por isso que nunca paguei. INSS, deixei. Herdei de Carlinhos, Tagino, Carlinhos herdou de Furão, Furão herdou de Clóvis, Clóvis herdou de Pires, Pires herdou de Tagino, todos herdam. E vamos negociando. Rui Costa sair agora, deixa alguns grandes empréstimos para o outro pagar. Só agora, 4 meses atrás, meados da eleição, ano passado, tomou de $1 bilhão. Administrar isso se chama gerir uma empresa, amigo. INSS, deixei não os 60 milhões que ele disse. Agora, precisa saber do INSS, Sandro, quanto ele já gerou ele, eu falo o atual prefeito, porque desconta, falou tanto de mim, desconta o INSS dos funcionários e não repassa o que tem que repassar. E provo. Praça pública, ou então me processo para a gente ir para o Ministério Público. Desconta, ao longo desse, ele tem 24, com mais 6, 30 meses de governo. A grande maioria desses meses, a maioria esmagadora, ele descontou e não repassou, e quando repassou, não repassou o que tinha que repassar. Ele já engordou aí esse débito aí com o INSS, em pelo menos uma média de 800 mil por mês, do que tinha que repassar, do que ele desconta da folha, não é de débito não é de débito passado, do que ele desconta do funcionário da folha, mais ou menos 800 mil por mês, vezes 30, dá uma margem de entre 18 e 20 milhões. Vamos para que ele deveria passar e não está repassando. Vamos para a praça pública. Sandro, porque está passando despercebido várias coisas. Todo mundo sabe, vão dizer, furão é ladrão, o ladrão é furão mesmo, acabou a conversa. Todo mundo já sabe que furão é ladrão, pronto. Mas vamos falar dos honestos agora. Vai lá na escola do Alto do Cruzeiro, tem uma placa lá, CAPS. CAPS 2. Isso. Um CAPS que no meu tempo veio para mim e eu devolvi o dinheiro, que eu não quis. Um CAPS para atender pacientes com problemas mentais de outras cidades também. Eu não quis isso para o meu município, porque o CAPS que eu tinha aqui atendia satisfatoriamente aos pacientes só do meu município. Devolvi. Ele recebeu, aquela placa já enferrujou, já vai cair. Só fez consertar um rebocozinho no muro. E cadê o CAPS que não abriu? E não venham para cá dizer que o dinheiro não veio todo, não veio. Caiu numa tacada só. Caiu na conta numa tacada só. Quanto? Mais de 300 mil. Vamos parar esse negócio, porque fica botando os perus na rede social para defender, para coisa. Vamos para a praça pública. Vamos para a praça pública. E o grosso, o feio, eu não estou querendo falar aqui. O feio, eu estou guardando para falar em praça pública no dia que ele for. Sei que ele não vai. Vou dar 30 dias para ele aceitar esse convite. Se ele não aceitar, mais uma vez... A gente volta a conversa. Pode me chamar que eu venho dizer. Venho dizer com papel, com documento. Sandro, não tem dinheiro, Sandro.
para comprar comida para uma creche, mas tem dinheiro para fazer uma farra de diárias para diretores, chefes, secretários. Isso é moralidade. Vê aí nos meus 12 anos de gestão, pede ao Tribunal de Contas quantas diárias os meus secretários receberam. Recebiam. Raramente. Esse governo, em um ano, pagou mais diária do que os meus 3 governos, 12 anos. Aí você vê o menino que foi pego com a SW4 da prefeitura no shopping, que o menino não tem culpa, o funcionário não tem culpa. Se o menino foi lá, porque mandaram. E ele é funcionário, ele tinha que executar a ordem. Então, o funcionário não tem culpa. Tá? O prefeito vem para a rádio, diz que vai punir, descontando 15 dias do salário, desconta e depois solta uma diária para ele para compensar o desconto. Na mesma semana. Eu sou o causador dos super salários. Quais? Cadê a sindicância? Cadê o procedimento interno? Cadê a ação na justiça que é entrar contra mim contra o super salário? Teve uma auditoria. Auditoria, cadê? Cadê, Sandro? Ora, rapaz, se seu Borqué, se seu Derinho, se seu não sei quem, tem, porque a lei é clara. Se passar mais de 5 anos como no cargo de secretário, acumula o salário. Isso não é uma lei só de São Gonçalo, não. Feira de Santana também tem. A maioria da cidade tem essa lei. Agora, e o chefe da guarda, que chegou a receber por mês 4 mil de gratificação, contigo? Super salário tem hoje. Vamos ver quanto um procurador do município recebia, o procurador-chefe do município recebia no meu tempo, 2 mil e poucos reais. Vamos ver quanto recebe hoje, se não é 4 ou 5 vezes mais. Vamos para o palanque. Eu já estou falando demais, senão daqui a 30 dias não vai ter o que falar. O grosso está por vir. Sandro. Foram resumindo, não vai ser preso, né? Gostei da sinceridade. Creio que não. Isso. Até mesmo porque Sandro, eu não absolvo só o que os advogados me falam. Eu leio a lei. O advogado pode me falar uma coisa e pode não ser. Se eu tenho a lei ali, sei onde é que está a lei, não custa nada eu ler, interpretar e fazer minhas conclusões. Eu sei, a lei diz. É só botar no Google lá, na internet, tabela prescricional do Código Penal, vai aparecer lá crimes que a pena é de 4 a 8 anos, que é o meu caso, 5 anos e 2 meses, prescreve com 12 anos do fato, e já tem 16. Se esse fato fosse de 2010 para cá, não prescreveria a partir do fato, prescreveria a partir do recebimento da denúncia por conta da justiça, que é a lei nova de 2010 para cá. Mas como não foi um fato acontecido antes da lei nova de 2010, foi um fato acontecido em 2003, então conta para cálculo de prescrição a partir do fato. O fato foi em 2003. Ou melhor, o fato não foi nem em 2003. A denúncia foi feita foi em 2003. O fato foi antes. Entendeu? 2 por aí. Entendeu? Então é a lei que diz. Repito, fui condenado em primeira instância. A gente entrou com recurso, os embargos, acho que o nome é esse. Meus advogados entraram. Questões técnicas, deverá ser mantido na primeira instância essa pena. Também porque a defesa, o questionamento que a gente fez foi... Dentro da mesma... Eu não sei explicar muito. A grosso modo falando, os questionamentos que os advogados fizeram nesse embargo foi justamente para pegar algumas coisas e colocar num recurso que vai subir para a segunda instância. E é a segunda instância, o recurso que a gente vai apresentar à segunda instância, é esse recurso que vai determinar a prescrição da pena. Entendeu? Então, quem tocou o foguete, prepara aí as canelas para voltar catando as flechas. Viu? Mas Sandro, isso não me preocupa, Sandro. Apesar da punição, eu estou feliz porque tive a oportunidade de esclarecer o povo da minha terra
de que não desviei milhões de reais. A juíza federal, da Justiça Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, entenderam que não houve desvio de milhões de reais. O que houve foi má aplicação, ou suposto desvio, ou suposto sei lá o quê, de apenas R$ 9.200. R$ 9.200, a gente não compra uma moto de 150 cilindradas. Não dá, né? Uma moto, antigamente era 120, 125, hoje não tem mais, hoje é 150 cilindradas. Então, R$ 9.200 você não compra uma motinha pequena, que é a mais barata que tem no mercado. Então, graças a Deus, mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de esclarecer ao meu povo, né, o verdadeiro teor das acusações que a oposição já faz contra mim há 16 anos aí. Furão, muito obrigado pela sua vinda aqui, sua participação, esclarecendo, né, esse caso. Muitas pessoas do outro lado aguardando esse momento desde a semana passada. Olha que segunda-feira é algo que ninguém gosta, né? Mas foi a mais esperada, né? Segunda-feira. Nunca ninguém desejou tanto que chegasse uma segunda-feira como agora. Então tem muita gente aí do outro lado acompanhando e te ouvindo atentamente. Estávamos precisando de sua fala, né? Sua explicação, seu esclarecimento com relação a esse fato, que de muitas formas, desde a semana passada, estava sendo comentado, debatido em grupos de WhatsApp, cada um falando o que entende, o que ouve de outro, e isso acaba gerando né, uma bola de neve de falsas informações. Então, é bom esclarecer. É aquela história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, nada melhor do que você mesmo aqui, né, esclarecendo, trazendo essas informações. Então, a gente agradece mais uma vez e acredito que teremos outras oportunidades ainda para a gente voltar a falar aqui de assuntos ligados à nossa cidade. Sim, inclusive, Sandro, todo mundo sabe que eu tenho mais algumas ações na Justiça Federal, mais uma para ser julgada, mas que mesmo que a decisão seja desfavorável, não nos compromete em nada. E temos aqui duas na Justiça Comum, que também não nos compromete em nada, porque é crime de calúnia, injúria e difamação, né? Uhum. Um processo do ex-juiz que me afastou, entrou contra mim, estamos aí. E um processo também de calúnia, injúria e difamação, que o Argolinha entrou contra mim, mas também, se a decisão for desfavorável a mim, não nos impedirá em nada, porque a lei, o crime de calúnia, injúria e difamação não consta nos crimes puníveis pela ficha limpa. Então, até a ficha limpa, a lei estipula lá quais são os crimes que se encaixam nela, né? Então, resumindo, vamos para frente, que 2020 é logo ali, está pertinho. Eu gostaria de, mais uma vez, Sandro, como eu fiz no início do programa, agradecer ao diretor Ronaldo, que nunca dificultou o meu direito de defesa. Sempre que eu ligo, o Ronaldo falava assim, não tem problema, não tem negócio de justiça não, que dia você pode vir. Você, mais uma vez, mas de coração, de você eu posso falar, porque para quem está lá do outro lado, pensa que nós somos grandes amigos. Nós nos bicamos há muito tempo. É verdade. Né? Mas sempre de uma forma respeitosa. O que sempre teve entre a gente foi divergência de ideias, de pensamentos, e nunca teve falta de respeito de um com o outro. Então, você... Quando eu ouvi, eu não estava ouvindo, eu estava em Salvador, falei com o Ronaldo. Quando eu vi, gravaram para mim na mesma hora. O pessoal você vê que o povo está ligado. Na mesma hora, gravado no Zap, mandar pelo Zap para mim, ou sair mais ou menos 5 minutos e pouco. A forma respeitosa e consciente e sensata que você fez seu comentário. Isso foi um dos grandes motivos que me fez sentar aqui na sua frente. Você não fez um comentário nem denegrindo minha imagem, nem me defendendo. Você fez um comentário como tecnicamente deveria ter sido feito. Uma pessoa racional, sensata e responsável.
agradeço os ouvintes e dizer mais uma vez ao povo de São Gonçalo. Quem está falando aqui não é o político Furão. Quem está falando aqui é o amigo Furão, o cidadão Furão que mora em São Gonçalo, ganhando ou perdendo a eleição, fato, né, com sua família, com sua mulher e seus filhos e sua neta, né, e que vai continuar morando nessa cidade, independente de qualquer coisa. Então, agradeço a todos, espero ter explicado aos meus amigos de uma forma clara e estarei sempre à sua disposição, de Ronaldo, de qualquer pessoa da nossa cidade. Um abraço a todos.